Já iniciou aqui, eu vou perguntar para vocês se puderem me responder se estão me ouvindo bem, estão me escutando bem. Na outra live teve um problema um pouco na imagem, no áudio também, então se vocês puderem me dar um feedback eu vou ficar grato. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Se vocês puderem me dar um feedback se estão me escutando bem, me vendo bem, eu agradeço. Na live passada teve um leve problema aí com o áudio e com a imagem também. Aí o Marlos entrando, Gabriel Santos, meu primo, biomédico na medicina, um amigo lá de Rosário. Tá dando para escutar bem então, Marlos? Aí, valeu, obrigado. Qualquer problema, se vocês puderem me avisar, daqui a pouquinho o Bruno vai estar entrando aí com a gente. Já falei com ele. Acho que o Bruno já está entrando aqui. Novamente eu vou pedir para vocês, pessoal, porque na live passada teve um problema na hora que entrou o Pedro. E aí foi no exato momento que ele entrou, a minha imagem começou a dar uma falhada e o áudio também. Se vocês puderem me dar esse feedback aí, eu vou agradecer. Vou esperar o Bruno fazer o convite aqui. Ele acabou de entrar. Aí, vamos ver aqui a solicitação. Oi, Vinícius. E aí, Bruno, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Vou pedir pro pessoal aí também me dar o feedback, porque eu fiz uma live agora uns dias atrás, e aí a minha imagem e meu áudio ficou meio ruim depois que entrou o convidado. Não sei se já aconteceu isso contigo. Já, mas eu tô te vendo muito bem, tô te ouvindo muito bem Tá também. vendo bem? Ah, ótimo. Perfeito, então. Cara, tô muito feliz de fazer essa live Que contigo. Não tem bom, também, noção. eu também tô, cara. Obrigado. Obrigado pelo Ô, convite. privilégio enorme estar falando contigo. Sou teu aluno há muito tempo, tu não tem nem ideia. Desde que tu começou a botar aqueles vídeos lá do Semiologia Retrô lá no YouTube, eu já acompanho. Não, impressionante a abordagem que tu tem na medicina. É um aprendizado que a gente, como aluno, tem assim que é impagável. Todos os conhecimentos que tu coloca disponível na internet. E agora eu sendo mais presente ainda na plataforma lá da comunidade de medicina intuitiva, é fantástico o trabalho que tu está fazendo. Sinceramente, eu fico muito grato em ter um professor como tu na internet, né, Que cara? bom, Então, cara. queria Fico te falar feliz. isso aí, E agora, já de início, já. ainda mais agora que tá entrando mais gente, né? Professor Ricardo, Felipe, Cristiano. Com certeza está enriquecendo muito as discussões. Eu quase não entro muito ao vivo, até porque eu não vou ter muita contribuição para fazer, mais escutar vocês, não dá nem vontade de interromper, mas as aulas são muito boas, excelentes mesmo, e a temática tem total a ver com isso, né, com a questão da transmissão do conhecimento. É. E antes da gente entrar na temática aí, se tu quiser te apresentar, dispensa apresentações, mas se quiser apresentar aí para o pessoal, Então, te passar a palavra. então, para quem não me conhece,
Na verdade, para quem não me conhece, eu sou o Bruno, mas para quem me conhece, eu também sou, né? Também é Então, essa história, para quem não me conhece, é esquisito, né? Então, enfim, esquisito. eu sou médico, eu sou clínico, minha formação é em clínica médica, eu trabalho com a docência há bastante tempo, há mais de 10 anos. Trabalhei no Rio, eu sou carioca, fiz faculdade no Rio, fiz residência no Rio, trabalhei quase 10 anos lá como médico, como professor também. Depois eu vim para o interior. Hoje eu moro em Ubá e dou aula em duas faculdades, né? Na Federal de Viçosa e no Unifagoc, aqui em Ubá, né? E, enfim, também sou blogueiro também já há alguns anos e é ótimo falar com você, cara. A gente se conhece virtualmente, né? E, Uhum. enfim, já são anos aí de contato, que você me manda mensagem, enfim. E você montou há menos tempo de Secando a Medicina, né? Tem o quê? É, 2 anos? faz uns 2 anos mais ou menos. Aí eu mais postava lá no YouTube. Não queria muito produzir no Instagram, porque é uma plataforma com uma velocidade muito rápida. Às vezes, um post mais curto eu não estava muito habituado, né, a transmitir rápido a mensagem, mas aí com o tempo eu fui aderindo e gostando também da plataforma, e aí comecei a postar mais aqui no. E aí eu queria te comentar, assim, qual que é o intuito da plataforma aqui, da comunidade que a gente criou, é justamente a gente contemplar, mas também ter uma visão um pouco crítica do passado, né? Porque teve muitas coisas no passado que não foram tão boas, assim, não são só maravilhas. Mas o que eu notei? Antes de eu entrar na faculdade de medicina, eu gostava, assim como tu também, eu já vi várias vezes tu mencionando, de algumas outras áreas das humanidades, não necessariamente médicas, mas filosofia, a literatura, religião também, né, conhecimentos gerais mais das áreas humanas. E o que eu notava é que o pessoal sempre tinha uma visão histórica. Por exemplo, na história da religião, tem um antes e depois de Cristo. Né? A pessoa sendo cristã ou não, se ela vai estudar a história da religião, ela vai pegar Cristo como uma referência. Existe um antes e um depois. Na história da filosofia, se a gente for ver o Sócrates, tem uma filosofia pré-socrática e pós-socrática. São marcos. Na literatura, o Homero. Não tem como falar da literatura. Embora se discuta se ele existiu ou não, o Homero é um marco referencial. E a medicina não vai fugir disso. A medicina tem, eu acho que todos os estudantes, impossível um estudante entrar na faculdade de medicina e não ouvir falar do Hipócrates. Né? Sim. Só que eu acho que, eu não sei, essa é uma percepção minha, até fiz uma enquete agora, uns tempos atrás aqui, queria também perguntar para ti como docente. Eu vejo que o pessoal não tem muita noção, não é noção, mas assim, não tem interesse em procurar saber o pré-Hipócrates, o pós-Hipócrates, qual que é realmente o impacto que ele teve dentro da tradição médica, por que ele é tão falado no nome dele, por que ele é essa referência e quais foram os impactos dele no futuro. Eu não sei se como docente tu tem essa percepção, se o pessoal se interessa, como é que é a tua visão a respeito disso? Então, cara, eu acho que é uma coisa muito, muito longe, né? É uma coisa muito antiga. E acaba que o que sobra é o juramento mesmo, né? É o juramento de Hipócrates ali. Então, é uma coisa mais simbólica, né? Como algo sendo transmitido há muitos anos. E, na verdade, também ninguém sabe se Hipócrates foi uma pessoa ou uma escola, Uma né? pessoa, exato. Não tem essa noção ali. A gente está falando de alguns séculos, poucos séculos antes de Cristo, né? Onde existe um marco que uma tentativa de explicar as manifestações e os sinais e sintomas por questões naturais, né? Então essa é uma característica da escola hipocrática, né? Explicar do ponto de vista natural, né? Tentar evitar dizer que crise convulsiva era possessão demoníaca, por exemplo. E nesse contexto, Hipócrates descreveu várias coisas, como por exemplo a tuberculose, né? Então tem a frase, né? Um tísio crescendo dentro de um tecido crescendo em outro tecido, uma coisa dessa assim. Não sei exatamente a frase, né? Tem também a descrição da gota. Hipócrates também descreve a esclerodermia como uma doença que a pessoa se mumificava viva, né? Pelas alterações da pele, se assemelhava de alguma maneira com a mumificação, né? Então, tem isso, tem um juramento atribuído a essa escola e acaba que a história é contada numa perspectiva chamada teleológica, né? Então, essa perspectiva que a gente aprende a história da medicina, ela tem esse nome, né? Que é a perspectiva teleológica, que quer dizer, é mais ou menos assim,
a medicina foi evoluindo para chegar nas maravilhas do presente. E, de alguma maneira, a gente acha que em 2023 a gente está ali por ter um oxímetro no bolso, por ter ali a capacidade de fazer uma monitorização eletrocardiográfica num telefone. A gente acha que chegamos à maravilha do presente, né? Mas não é bem assim, né? Isso é Não, difícil. É difícil a gente... É difícil a gente, enfim, definir a medicina só nessa perspectiva, porque ao longo da história tem vários eventos que acontecem, dentre eles Hahnemann com a homeopatia, tem também Avicena estudando no Oriente a medicina. Então, assim, eu acho que, como de 100 anos para cá houve muita produção de conhecimento, acaba que o que é ensinado vem pautado numa medicina baseada em evidência, que é a ferramenta atual que a gente tem mesmo, né? Que aí eu ia fazer uma pontuação também a respeito dessas descrições que ele fez. O que eu percebo, não sei se está certa a minha percepção, né? Mas é algo que tu ensina muito nas tuas aulas, que é a capacidade de observação, antes de tomar uma conclusão, que às vezes a gente já vai imbuído de um conhecimento teórico muito livresco, assim, no sentido muito teórico, e já quer ter aquela epidemiologia, já querer fazer aquele apuro, né, do diagnóstico etiológico antes das síndromes que tu vai explicando, vai descrevendo. E eu vejo que o Hipócrates tem essa característica da capacidade de observação, deixar o organismo do paciente falar, para depois ele observar e depois escrever. Então, eu acho que essa característica é algo que tu ensina hoje, e às vezes é perdido. Não são todos os professores que não fazem o método hipocrático, ou o método clínico, melhor dizendo, mais atual. Óbvio que a maioria dos professores fazem, mas acaba que hoje, por essas ferramentas como medicina baseada em evidências, a gente às vezes salta etapas que o Hipócrates lá, como tu bem mencionou, que não é que teve esse salto com os anos e foi melhorando, e chegamos no ápice, agora sabemos tudo. O Hipócrates lá, ele fazia o método que hoje tu está ensinando como correto, né? Ter a paciência, fazer a anamnese, o exame físico, palpar. Não é à toa que ele se tornou o pai da medicina, né? Ele deixou essa herança na atitude com o paciente, né? Não só na questão... claro que na questão técnica, eu acho que, obviamente, não tem como utilizar o raciocínio dele, dos quatro humores. Isso realmente já foi superado, não há dúvidas, mas essa confrontação com o paciente ainda é muito atual, né? Da forma como o Hipócrates fazia. Só tomar cuidado com esse negócio de... não, porque você falar que eu ensino a medicina hipocrática, às vezes dá a impressão que é uma negação da ciência, né? Então, tem que tomar cuidado de forma com isso. alguma. Não, mas é porque tem que tomar cuidado com isso, porque, enfim, na verdade, a gente hoje tem... A medicina baseada em evidência, ela trouxe a capacidade da gente abordar uma série de padrões patológicos da mesma maneira em todos os lugares do mundo, né? E da forma mais eficiente. Por exemplo, eficiente, claro. Uma sepse, né? Você pega uma sepse na emergência, você pega, sei lá, o protocolo de AVC, o protocolo de infarto. Então, isso é uma coisa fantástica. Eu consigo fazer em UBA o que está sendo feito em Harvard, né? Então, essa padronização da conduta frente a alguns padrões é muito interessante. O que não coloca em choque com a observação clínica, que é uma outra forma de metodologia diagnóstica, né? Que é justamente um método hipotético dedutivo, você colher dados, você investigar a fundo, né? E eu acho que, de certa maneira, isso tem que ser falado, porque às vezes eu acho que isso não é explicado de forma correta e acaba que o médico da emergência acha que não está fazendo medicina porque não está fazendo uma boa anamnese, e o médico, enfim, que tem uma tendência à contemplação e observação, ele começa a colocar isso contra a medicina baseada em evidências, mas isso precisa ser falado. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que lembrar que esse processo de observação, esse processo de nomeação, ele vem com a maturidade, né? Então, o amadurecimento, ele permite que isso aconteça, porque a pessoa já tem ali uma experiência nos padrões de apresentação da doença, né? Então, acho que esse que é o ponto, né? Por isso que o clínico ele vai amadurecendo depois dos 40, né?
O médico vai amadurecendo depois dos 40, porque ele vai começando a olhar para trás e ele vê que atrás tem bagagem. Atrás não tem Um só, repertório. não tem só aula, entendeu? Tem um repertório. Então, eu acho que essa pressa que você fala é uma pressa da juventude, né? Eu tava lendo sobre, agora sobre Dom Bosco, São João Bosco, né? Que a metodologia de ensino dele era interessante, mais ou menos o seguinte, né? Você jogava o anzol, né? Como é que você pesca, né? Você joga uma isca, que ela é apetitosa, mas tem um anzol ali dentro, né? Que é para pescar e, enfim. De certa maneira, a educação, ela não pode ser só um anzol, que você sai ferroando as pessoas, né? A educação, ela tem que ter uma isca, que é para a pessoa sentir ali um sabor e ser educada. Ao mesmo tempo, também não pode ser só isca, né? Senão você não move a pessoa dali. Você joga a isca e a pessoa vai só engordando, vai ficando ali, continua, o peixe não sai da água, né? Então, esse processo, essa pressa, muitas vezes, do jovem, ela vem de uma dificuldade de compreender como é que é feita a transmissão de conhecimento, que é mais lenta, né? E aí a necessidade do docente, né? O sujeito vocacionado ao ensino, para ele poder jogar a isca, né, com o anzol e mudar ali a direção desse aluno, que sem o professor ele não vai ser direcionado, né? Ele precisa de professor e de livro, né? Então, eu acho que isso acaba gerando uma falha no método clínico, né? Que é justamente a capacidade de ter calma para você, né, abordar o paciente com ele no centro da atenção, né? Eu acho que uma falha na metodologia de ensino, na transmissão do conhecimento, pós-Hipócrates. Logo que o Hipócrates morreu, ele deixou, como tu mencionou, né, a gente não sabe se o Hipócrates existiu como pessoa ou foi uma escola hipocrática. Sabe-se que os textos se escreveram mais ao longo de 200 anos, então ele, obviamente, não participou de alguns escritos. Mas depois Roma dominou a Grécia, trouxe conhecimento grego lá para Roma. Depois de Cristo, teve o Galeno, que foi outro médico tão relevante quanto o Hipócrates. Ele escreveu também vários tratados, tinha o Corpus Hipocrático e o Corpus Galênico. E depois da morte do Galeno, eles fizeram um compilado, só que assim, tanto o Hipócrates quanto o Galeno, eles tinham muito isso da observação, de estar com o paciente, ou no caso do Galeno, ver os gladiadores lá, ver as feridas, fazer todas as terapêuticas que ele pôde desenvolver, e depois escrever. Observar, escrever, observar, escrever. Depois teve esse compilado desses corpos hipocrático e galênico, e o conhecimento passou a se tornar muito livresco. E, inclusive, tinha um ditado que eu estava lendo num livro aqui da História da Medicina de Cambridge, que se dizia o seguinte: eu queria saber a tua reação e a tua opinião sobre essa frase, que dizia assim: o bom médico é aquele que consegue dar um diagnóstico sem mesmo ver o paciente. Ou seja, todas as respostas já estavam nos livros de Galeno e Hipócrates. E aí eu acho que houve uma falha. O que tu percebe a respeito disso? Eu não sei o que ele quis dizer, né? Assim, você pegar uma frase solta fora de um contexto, eu não consigo exatamente. O contexto é o seguinte. Teve até no livro eles colocaram como uma facção, acho que não sei se é a palavra correta, mas um grupo de pessoas que se tornou os detentores do conhecimento médico, principalmente na medicina latina, no Império Romano. E essas pessoas, elas falaram que todo conhecimento, até porque a forma do Galeno que ele escrevia, ele dizia que as pessoas não precisavam mais fazer experimentos, porque ele já tinha feito tudo. Então estava tudo já visto, eu vejo melhor que vocês. Ele escrevia de uma forma um pouco arrogante demais, vamos colocar assim. E as pessoas realmente acreditaram no que ele falou. E aí o conhecimento médico sai da beira-leito, sai de ver o paciente, de observar o que está acontecendo, seguir fazendo descrições, para somente olhar para as descrições já feitas. E aí vem um ditado porque que acontece? Eles valorizavam muito o pensamento, tanto que o cirurgião, ele tinha numa hierarquia de reconhecimento social, ele era inferior ao médico, porque o médico ainda tinha o raciocínio era mais prestigiado. Então, tocar o paciente não era algo muito... nesse período aí, depois da morte do Galeno, teve um período que tocar no paciente não era tão importante quanto saber o que estava no livro. Decorar o que
estava no livro. E aí é isso que eu queria te perguntar, se esse momento aí da história, que depois teve uma retomada, mas esse momento da história, será que não houve uma superestimação no conhecimento técnico e o decorar o que está no livro? E às vezes não acontece isso com a gente no momento atual, da gente querer saber muito do livro e achar que já é suficiente e às vezes se afastar do objeto que é o paciente. Tá, então, mas eu acho que são contextos um pouco diferentes, porque essa época aí é uma época de trevas da medicina, né? A medicina, durante séculos, séculos e séculos, era considerada a profissão de charlatães, né? Então, eram pessoas que não sabiam o que estava acontecendo e que, enfim, queriam tirar dinheiro das pessoas para poder curar. Molière tem a peça lá, né? Que esqueci o nome, mas é O Doente Imaginário, né? Tem essa peça dele, que ele fala sobre isso, e tem vários relatos literários, né? Que a medicina entra na literatura como uma profissão meio de picaretagem mesmo, né? Então, se a gente parar para pensar que até 1800 você tinha 3 remédios só, 3 comprimidos, né? Que era a Mas, quinina. Fala. mas o Molière também, ele tinha, eu não sei se chegou a ler um livro que se chama 30 Histórias Insólitas que Fizeram a Medicina. É um livro muito bom, é bem no estilo meio literário, Eu assim, li o vale a pena, PDF lá. bem um livro muito bom de um cirurgião cardiovascular francês, e ele coloca as questões pessoais do Molière, que o Molière tinha uma doença crônica que não era resolvida, e essa raiva dele por não ter a resolução da doença dele, ele descontou nas peças, né? Nas peças literárias, nas peças teatrais dele também. Obviamente, o conhecimento era precário, mas tinham médicos muito bons, porque corroborando com o que tu falou no início, né? Não foi dos 100 anos para cá que a medicina, né, já tinha uns milênios de acúmulo de conhecimento, pelo menos É, anatômico, algo se sabia. mas aí, quando você pensa, mas você pensa assim, Molière, tudo bem, ele pode ter uma doença crônica. Como hoje a maioria das doenças crônicas também não tem muito o que fazer, né? Tem muito. Alzheimer, doença cardiovascular, enfim, você trata mais ou menos quando ela tem uma complicação aguda, mas quando você vai pegar a história de mulher, independente dele ter uma doença crônica ou não, ele tem uma capacidade de descrição da realidade, né? E a obra dele se perpetua porque, ainda que ele tenha uma frustração com a medicina, ele tem uma capacidade de escrever a realidade do jeito que ela era, né? Senão ele não seria um clássico, né, da literatura e um sujeito citado até hoje, né? E o que eu acho que ele caracteriza é que naquela época já existia isso que você está falando, que são os trejeitos do médico, né? O uso de termos estrangeiros, o uso de expressões conceituais que não estão atreladas à realidade, né? Então, a crítica do Molière é muito essa, né? O médico ele se forma conceitualmente, né? Ele passa por um período longo, exclusivo de formação, né? Então não é qualquer pessoa que pode fazer, tinha que pertencer a uma determinada elite, vamos dizer assim. Ele é submetido àquela formação, ele volta, ele teria um bom emprego na época se ele fosse emprego de uma família nobre, né? Então, os médicos eles eram empregados de famílias nobres. Então, a pessoa tinha um médico que poderia ir à casa, fazer visitas ali com certa frequência naquelas casas. E é possível que a mulher tenha passado por isso, por várias perguntas, por várias questões, e que o médico não conseguia responder de forma concreta, mas só usando ali toda essa literatura galênica que seja, enfim, que está no livro, né, e que era talvez super valorizado. Mas, obviamente, existiam médicos bons na época, mas bons não pela evolução da medicina, e sim bons por, provavelmente, eles terem virtudes profissionais, né? Virtudes profissionais inerentes à época, né? E que colocavam ali a melhor evidência não científica ou científica para o uso de um paciente, né? Interpretando ali a linguagem daquele sujeito. Então, eu imagino que tenha sido isso, né? E aí, perguntaram quais os 3 remédios, né? Os remédios eram ópio, a quinina, né? Que acabou sendo hoje a cloroquina, e O álcool. o álcool, né? E o álcool. Eram os 3 remédios, não tinha mais remédio, né? Até assim, acho que se eu não me engano, eu posso estar equivocado, mas o Molière, acho que é do século XVIII, XVII, por aí. 1600, eu acho, talvez.
17, é. Pensando em alguma coisa. Nesse momento aí, a medicina já tinha, pelo menos em questões assim do campo cirúrgico, ter evoluído bastante, porque o Andreas Vesalius fez descrições anatômicas muito boas, não totalmente assertivas como as atuais, mas que ele conseguiu melhorar muito a anatomia e ele confrontou o Galeno, porque a rusga dele com o Galeno e com a medicina da época era justamente isso, porque um professor de anatomia sentava numa cátedra em cima, ele não tocava no cadáver, ficava com uma vareta lá embaixo, e um barbeiro, um cirurgião barbeiro que não era letrado, não era alfabetizado, ficava abrindo o cadáver onde ele mandava, mas eles acompanhavam a descrição do livro, e não o que eles estavam vendo no cadáver. E aí, aí teve uma fúria do Vesalius que falou, cara, tá errado. Ele morava perto de um cemitério, e ele falou, cara, eu vou lá no cemitério, vejo os cadáveres em putrefação, eu vejo o coração não tem 5 cavidades nenhuma, tem 4. Como assim? Aí, cara, o intestino não é assim, a circulação não é assada e tal. Então, assim, aí foi tanto o Vesalius quanto o William Harvey, que confrontaram a fisiologia galênica e a anatomia galênica por essa questão que a gente estava mencionando, de um pouco de deixar só o conhecimento no livro e não a observação prática. Então, eles confrontaram. O Harvey tinha muito medo, ele fez experiências com a circulação por mais de 30 anos para poder publicar o livro dele, né? Porque ele tinha um medo e afrontar o Galeno naquela época era perigoso, porque a igreja ela aderiu ao Galeno porque ele tinha uma visão monoteísta, de um Deus só, uma coisa muito rara para quem viveu no Império Romano. Eles tinham aquela visão mais politeísta e ele tinha a visão monoteísta, então a igreja teve facilidade em trazer o Galeno como uma referência da medicina. Então, confrontar ele naquela época tinha que ter muito peito e coragem, que são virtudes que é isso que eu queria só fazer eu sei que eu dei uma confundida aqui nos assuntos, mas eu queria levar para essa questão aí das virtudes que tu falou, que talvez na época do Molière bons médicos atuavam pela questão das virtudes. Hoje no ensino, na transmissão de conhecimento, existe, não estou falando que dos profissionais de forma pessoal, mas eu digo de uma metodologia de transmissão de virtudes que foi deixado um pouco de lado. Como é que tu vê essa questão? Então, assim, tem que lembrar que eu venho assim, eu tive contato direto com o Rio de Janeiro e com o Minas, né? Então, assim, eu tenho contato pelas redes sociais e por amigos que estão em outros lugares. Então, o que eu vivi na prática foi a experiência em, sei lá, 5 faculdades na minha vida e 10 hospitais, né? 15 hospitais, talvez, que eu frequentei e trabalhei, né? Desde que eu entrei na faculdade, foi no ano 2000 até agora, o que teve foi um boom de escolas médicas, né? Então, de 90 e poucas na minha época, quando eu entrei, talvez não havia 100 faculdades, a gente passa para quase 400 ou mais de 400, né? Então, esse número, ele quadruplica. E se a gente pensar que se você quadruplica o número de faculdades, tem que quadruplicar o número de professor, né? Se não houver uma maneira de treinar o docente, você vai acabar colocando para dar aula quem é médico e não quem é professor. E o que eu posso, assim, enfim, é uma impressão, tá? Isso aqui aliás, a maior parte das coisas que eu falo são as minhas impressões, né? Então, a impressão, me parece que hoje a gente tem muitos bons médicos dando aula, mas bons médicos não necessariamente são bons professores. São profissões diferentes, né? E uma pessoa só se transforma em professor sendo professor, motivada a melhorar como professor e sendo orientada por professores, né? Claro que é muito importante ter um técnico, né? Ter um cara que ensina a passar um marca-passo. Isso é muito importante. Mas também é importante ter alguém que reage diante de uma dúvida, né? De uma dúvida real, de um paciente que traz uma questão muito pessoal. E aí, essa pessoa, esse educador, ele tem que ter uma capacidade de acessar exemplos literários, exemplos de linguagem figurada, tem que ter a capacidade de interpretar a linguagem humana, as múltiplas vozes das pessoas e oferecer para aquele aluno uma saída, sendo essa a melhor saída, né? Uma saída virtuosa, né? Então, eu acho que esse que é o ponto.
E é um treinamento longo, né, mesmo? Não é uma coisa que se aprende, aquela frase feita, não se aprende assim em livro, né? Claro, com certeza. E é isso que eu, nas minhas buscas aqui também pelos conhecimentos históricos, né? Porque eu acho que tem os mestres que estão vivos, né? Eu acho que eu vou te considerar um mestre vivo aqui que está na minha frente, mas tem os mestres que Não sei já, até quando. os mestres que já morreram, né? E eu acho que tu fala bastante isso também sobre ler os clássicos, né? Que sempre a gente tem cada leitura uma nova impressão e aprofundar. E o Hipócrates é um clássico, com certeza, e algo que me chama a atenção é uma relação assim que para mim é de uma relação de continuidade, né? Nisso que a gente está falando da história da transmissão do conhecimento, o Hipócrates, ele após as observações clínicas e tá lá com o paciente, ele sentava abaixo de uma árvore, né, de um plátano, com os alunos para discutir o que eles tinham visto. E dentro dos aforismos, das frases lá do Hipócrates, uma das mais conhecidas é: a arte é longa, a vida é breve, a experiência é fugaz e o julgamento é difícil. Então, assim, o mais conhecido dele, o aforismo mais conhecido dele é de uma humildade sem tamanho. Um cara que é considerado o pai da medicina, tinha toda a moral. Ele criou uma escola, porque antes eram os Asclepíades, né? Prestavam culto ao Asclépio, tinham os templos de Asclépio, eles tinham tratamentos, mas eram tratamentos mais no campo do divino, né? Nos sonhos, através dos banhos de purificação. E a medicina, ela tinha uma passagem muito, muito familiar, né? Era algo familiar na antiga Grécia, pré-hipocrática, que só um descendente direto do Asclépio podia se tornar um médico. E o Hipócrates, ele acaba rompendo isso, porque quando ele faz o juramento hipocrático, ele demonstra que qualquer um que fizer o juramento e tiver aqueles valores, tiver disposto a se submeter àqueles valores, automaticamente se torna um irmão. E, no caso, o professor, na época, durante muito tempo, e o Hipócrates também fundou essa visão, tinha um relacionamento, porque muito se fala da relação médico-paciente, mas tem a relação professor-aluno. E aquela relação, ela era fraterna, era como, no caso, o Hipócrates, o pai deles ali, né, ficou como aquela relação. E aí o que eu ia te falar é o seguinte, ele tem essa humildade de transmitir uma virtude, já assim, a arte é longa, ou seja, a medicina é muito extensa e a vida é curta. Então ele já está dizendo, olha, não vai dar para saber tudo. Fica tranquilo que não vai dar para saber tudo. E aí ele fala, a experiência é fugaz, as coisas acontecem muito rápido. E não é porque aconteceu num caso que vai acontecer no outro exatamente. E o julgamento é difícil, saber julgar. Eu vejo nas tuas descrições, e aí eu queria corroborar com isso que tu estava falando, da importância do conhecimento e da linguagem, né? De ter expressão de linguagem. E outra virtude que eu vejo nas tuas aulas, que é algo que me chama muito a atenção mesmo, é a capacidade tua de descrição e a coragem que tu tem para te falar até os pensamentos que tu tem durante um diálogo com o paciente. E uma outra característica semelhante com a do Hipócrates é a questão da honestidade e de mostrar debilidade. Sinceramente, eu acho muito raro isso, Bruno, porque a maioria dos profissionais médicos, no geral, não falo nem dos professores, ninguém quer demonstrar que falhou num erro, falhou num caso. Eu me equivoquei, eu tomei... Se autorresponsabilizar por algum ato que não foi adequado para o momento. E aí, nas tuas aulas, tu faz idêntico ao Hipócrates. O Hipócrates, várias vezes, ele descreve lá dentro dos aforismos e dentro do conhecimento dele, os erros dele. Eu fiz tal tratamento e não deu certo, isso aqui não funciona. Tudo bem, de forma precária, não é nada científico, mas algo que me chama atenção, eu fazendo a comparação, né, tendo a experiência contigo nas aulas e lendo como o Hipócrates sentava naquele plátano, e como a gente hoje senta no Google Meet para ver as tuas aulas ali, a tua descrição dos casos. A tua sinceridade, a tua honestidade para falar quando tu não sabe algo, ou quando tu cometeu algum equívoco, é algo que me chama muita atenção, porque eu, particularmente, tive excelentes professores, mas eu vejo que hoje a transmissão do conhecimento ela ficou, como tu falou, muito técnica. É o do guideline, quais são as condutas, XY, e não existe a experiência concreta, que aí necessita o conhecimento literário, de uma linguagem, e a virtude da coragem para poder falar que se equivocou. Eu não sei se faz sentido isso que eu falei para ti. Faz mais, assim, eu concordo com a coragem,
mas eu não necessariamente eu concordo com humildade. Eu acho que é mais rigor, sabe? Então, assim, é um rigor, é tentar ter rigor com o que aconteceu, né? Para mim sempre foi muito interessante saber o que se passa na cabeça das pessoas diante de um problema, né? Então, a gente pensa assim, o aluno de medicina. O aluno de medicina, ele passa uma vida tendo certezas, né? Ele foi um bom aluno de colégio, né? Então, no colégio ele tinha certeza da questão de física lá, né? Quando ele vai para a faculdade, ele passa a ter certeza que o último artigo fala que tem que usar 2 antiagregantes para outra coisa, né? Ele passa a ter certeza que tem que usar o chá de Svasc para FA, essas coisas todas. Mas quando você está com um problema real, o que vai aparecer para você é a dúvida, né? E é uma dúvida muito singular, que envolve um paciente e um médico, né? Envolve um paciente buscando uma consulta e um médico disposto a atender. E eu sempre fiquei muito curioso para saber o que passa na cabeça de todas as pessoas envolvidas, entendeu? Eu fico curioso para saber o que a filha está pensando, né, em relação à consulta da mãe. Ontem eu estava conversando com uma paciente, né, que a mãe fez um ultrassom por causa de uma dor lombar, assim, um ultrassom aleatório, e descobriu uma lesão renal, né? Era um angiomiolipoma, não tinha nada de grave. Mas estava lá, né? Um nome, né? Um palavrão no ultrassom. E eu queria saber da mãe como que ela fez, que horas, onde que ela estava, na hora que ela mostrou o ultrassom para a filha, e qual foi a reação da filha, né? E para quem que ela ligou depois, tal. Por quê? Porque eu acho que é essa experiência que a pessoa tem com algo real que vai te incrementar, né? Então, quem é que vai ensinar sobre a doença? É o paciente. Mas não é assim. O que a gente quer dizer quando a gente diz que o paciente ensina com a doença? É porque ele relata a experiência dele com a doença. E é a partir da experiência dele com a doença que você vai pegar um livro e aquilo vai fazer sentido, né? Então, o meu objetivo nas discussões de caso, primeiro, é ter a noção, aí vindo para a frase do Hipócrates, que você falou que a arte é longa, vamos reduzir isso um pouquinho, né? Uma aula ela não é capaz de encerrar um assunto, entendeu? Então, o professor tem que tomar esse cuidado. A gente vê que o professor mais novo, ele vai montar uma aula, acaba que ele não consegue tirar os assuntos e faz uma aula muito, muito longa, muito cheia de slide. E aquilo ali é impossível de ser produtivo, de alguma maneira. Então, a gente tem que saber que qualquer discussão ela não encerra o assunto, mas ela é capaz de provocar experiências que ficam, né? Esse que é o ponto. Então, experiências que ficam, que você pode acessar em outros momentos. Então, quando você, diante de um caso, fala o que passou pela sua cabeça, você está falando o que de fato aconteceu, entendeu? Quando eu vi aquilo, eu pensei nisso. Eu senti isso, né? Eu me senti bem, eu me senti mal, eu fiquei com raiva, eu fiquei na dúvida, eu fiquei com medo e tal. E é a partir daí que a gente consegue, então, criar pautas, né, para estudos em diferentes fases da vida. Então, um aluno do primeiro período, ele pode ter um primeiro contato, de repente, com uma má notícia, né? Um aluno que já está na residência e já viu aquele cenário clínico acontecer mais de uma vez, ele vai ter ali um outro exemplo de um cenário e um desfecho a partir de uma posição de um professor que talvez tome as mesmas condutas que ele, então ele tem ali uma confirmação, né? Então, é esse ensino que eu acho que ele não é algo que desconstrói a faculdade. Então, assim, quando eu falo as coisas no Instagram, não tem nada de revolucionário no sentido de dizer que o modelo atual é ruim, que as pessoas são ruins, que tem que destruir, fazer. Não, é mostrar que existe uma maneira da gente reservar um espaço semanal, mensal, quinzenal, para falarmos de nós mesmos diante das apresentações das doenças na medicina, entendeu? Então é isso. E eu acho que nisso aí não tem tanta humildade, tem um pouco de rigor, né? Então não é exatamente a humildade, é o rigor que eu acho. Que é a constância e o rigor. Eu acho que são mais importantes, assim, sabe? Tá certo, claro, a tua percepção. Eu comentei também a humildade no sentido de te colocar assim como não o detentor do conhecimento, e porque tu já viu tantos e tantos casos, tu não está aberto a escutar uma opinião diferente. Até geralmente no início das discussões tu dá a descrição inicial e pede primeiro para os alunos que estão nos primeiros períodos para eles poderem
falar o que eles pensaram sobre o assunto, dar esse espaço. E isso, para mim, é um ato de generosidade, de humildade ali, de falar, vou escutar, porque daqui a pouco sai alguma coisa interessante, ou até um equívoco, e aí tem um aprendizado, né? Então, esse espaço ele é muito interessante, e para mim tem um pouco, pode ser que a minha concepção de humildade ela não está tão correta, mas eu interpreto um pouco assim. E outra coisa que eu acho que tu utiliza bastante, que também vem da medicina hipocrática, no sentido do modelo mais moral, é a relação da prudência. É outra virtude que o Hipócrates ficou muito conhecida, aquela frase que ele fala, né? Primum non nocere, que é antes de tudo não fazer o mal ao paciente. E aí tu comenta sobre a gente ter a paciência para ganhar o discernimento do julgamento. E não é porque a gente se formou agora que a gente está apto para sair atendendo todo mundo, sem, às vezes, o acompanhamento de um profissional mais experiente que pode dar uma opinião. E ali é outra coisa que eu vejo que é muito interessante, é o grupo do WhatsApp ali, que o pessoal discute os casos, né? Isso é eu acho que é um ato de prudência, de não tomar decisões sozinhas, podendo colocar a vida do paciente em risco, né? Dando a oportunidade da comunicação. Acho que a internet hoje dá essa possibilidade que antigamente não ia ter como pessoas de outros estados e cidades conversarem e discutirem, né? Então, acho que é um canal de fala, né? Isso aí você consegue juntar um grupo de pessoas que está ali, que estão sendo treinadas de uma maneira, né? Uhum. Enfim, que fazem medicina, que tem acesso a um conjunto de aulas, que vai poder discutir os próprios problemas em cima de uma linha de raciocínio que vem sendo traçada, né? Isso aí sempre foi uma meta que eu quis na minha vida, né? De ter um grupo de estudos, né? E eu acho que com o tempo, né, as pessoas vão amadurecendo, vão ficando mais velhas. Daqui a 10 anos, aí, eu imagino que haja um baita de um grupo de estudos com vários desdobramentos, né? Para que as pessoas repliquem isso, né, por conta própria, em outros lugares. Repito, não é seguindo o meu método, porque não tem nada novo. Assim, eu apenas abro um espaço para a gente falar, né? Não tem nada, eu não inventei nada, né? Assim. Mas eu acho que essa modalidade que tu tem aberta, inclusive ali nas técnicas mais objetivas que tu dá de estudo, por exemplo, no Café com Sêmio teve um dos Café com Sêmio que foi muito bom, foi onde tu deu uma técnica de memorização que eu passei a usar muito boa, que são as lembranças que nós temos dos pacientes com características mais pessoais ali, que não são tão atreladas ao conhecimento técnico, fica mais fácil depois para estudar. Mas a outra, acho que a questão que é interessante, né, no tópico que a gente ia desenvolver hoje, que é a questão da transmissão do conhecimento, essa busca pela virtuosidade. Não só a virtude por si só, mas a virtude para o paciente. E aí tem no juramento hipocrático tem um trecho onde ele fala: em pureza e santidade guardar minha vida e minha arte. Ele fala, de outra forma, seria conservei imaculada minha vida e minha arte. No sentido que ele está buscando a santidade na atenção médica ali com o paciente, porque eles tinham uma visão pitagórica que o ser humano ele era eterno, né? Como também a visão cristã depois adotou essa visão. E aí eu acho que, de forma voltando, não é uma crítica, eu não faço uma crítica ao ensino médico no sentido técnico, eu acho que hoje em dia nunca teve tão bom em relação à acessibilidade, a forma de aulas que a gente tem gravadas, materiais, diversas ferramentas que nós temos hoje. Mas eu vou voltar nessa questão que eu acho que muita gente te procura, eu tenho muitos amigos que também te acompanham, também por trazer esse caráter mais moral da questão, que eu acho que na internet estão surgindo figuras trazendo esse tipo de conhecimento, mas eu citando no meio acadêmico, eu não sei se houve uma modificação. Eu, por exemplo, fiz uma matéria eletiva na minha faculdade que se chamava O Saber Médico entre a Filosofia e a Literatura. E a gente começou a ler muitos textos do Nietzsche, do Foucault, de personagens históricos filosóficos que, principalmente Foucault, uma visão muito crítica da medicina e tentando tirar um pouco o componente moral da questão, como se fosse algo pessoal e não existisse algo concreto numa relação. E nas tuas aulas eu percebo, cada vez que eu faço uma imaginação de situações,
o quanto que interfere se a nossa vida está, por exemplo, desordenada, se a gente está brigando com a família, não se alimentando bem, não dormindo bem, não tendo virtudes práticas cotidianas, o quanto interfere isso no nosso tratamento, mesmo que a gente tenha um conhecimento técnico que seja suficiente para passar numa faculdade. E aí, isso que eu ia te perguntar, né, te falar, né, que é a questão da transmissão do conhecimento, eu acho que é aí que tu entra com alto nível, que tu resgatou essa passagem das virtudes, né, para a gente que está aprendendo mesmo, cara. É impressionante. Não sei se isso é algo que tu tinha também avaliado em relação de uma falta, de uma carência, como é que foi isso aí, que tu começou a desenvolver essa temática das virtudes? Então, o Rafael falando que o meio acadêmico, nível moral, smart fit. Então, cara, na verdade, cara, ô Vinícius, assim, assim, o que eu falo, na verdade, assim, mais uma vez, assim, é o que acontece dentre os grandes, no meio onde estão os educadores clínicos, né? Então, todo lugar tem isso, sabe? Toda faculdade você vai encontrar num ambulatório, numa sala, assim, numa sala de aula, alguém disposto a ensinar, tá? Com base nas virtudes profissionais. Ó o Caio Monteiro aí. Juliano tá te mandando um abraço aqui, cara. Enfim, sempre tem essas pessoas, cara. Então, existem essas pessoas. Na verdade, na internet, o que eu faço, assim, o que eu tô fazendo é que eu falo isso publicamente, né? E assim, aí é forma, né? Uhum. O conteúdo, ele tá aí, né? O conteúdo existe em livro, o conteúdo existe nas faculdades. Eu não estou inventando um conteúdo e trazendo... Eu estou só trazendo um conteúdo que eu aprendo, né? Em vários lugares, inclusive em ambiente onde o ponto central de estudo tem questões teológicas, tem questões de virtudes humanas, e o que eu faço é copiar para a medicina. Eu não estou... eu não tô... Mas é algo sensacional, porque daí mas sai todo assim, mundo ganhando. mas basicamente o que eu pego é uma cultura cristã, enfim, é uma posição muitas vezes relacionada à experiência cristã de educar, né? Porque como é que é a educação cristã? A relação mestre-discípulo é pai para filho, né? Então, a educação, nesse ponto de vista, é você tratar os seus educandos como um filho. Daí a importância do que você falou, da pureza, né? De manter a pureza e a santidade, de alguma maneira. Então, eu, obviamente, para educar o meu filho, eu tenho que manter a pureza. Né? A partir do momento que eu estou com uma aluna e eu fico fazendo um monte de gracinha, né? Essa impureza ela já é absolutamente deletéria à transmissão verdadeira de um conhecimento. Que é o exemplo que eu estou dando aí, que o Caio está pedindo para dar exemplo de falta de virtude, então eu vou dar esse exemplo. Um professor, por melhor que ele seja, se ele está ensinando medicina e num determinado momento ele dá uma cantada numa aluna, sendo um homem casado, enfim, ele está ali fazendo um mal muito grande, né? Primeiro um mal à aluna, depois um mal a ele, ao casamento dele, e um mal à medicina, né? Porque é o cara que está ensinando aquilo e que ele não ele perde a pureza nesse sentido, né? Então, essa educação onde você se posiciona como um pai, né, ela ao meu ver, ela é fundamental, porque o que um pai deseja, né, de verdade? A educação não é só o desenvolvimento técnico, né? Então, quando você fala assim, pô, eu quero que meus alunos aprendam medicina, não é isso que eu quero só, né? Eu quero que eles sejam pessoas boas, né? Eu quero que eles sejam pessoas que eles adquiram virtudes para encarar a vida que é dura, né? Eu quero fortalecê-los, eu quero o bem deles, né? E assim, eu desejo o bem deles mesmos, assim, mesmo dos que eu tenho implicância, mesmo dos que de imediato eu tenho alguma antipatia, dos que têm antipatia por mim, né? Então é um exercício, né? É um exercício de querer, de buscar o bem de todos eles, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Que você tenha essa percepção quando você educa, né? E aí eu tento trazer para o Instagram de uma forma também brincando, né? Aí entra os memes, né? Aí tem foto de porco, tem... por falar no Caio, né? O Caio é um amigo bem desagradável que eu tenho, e queria entrar nas lives para encher o saco, sabe? Só para você saber. E sempre quando eu lembro do porco, eu lembro do Caio, porque eles são muito parecidos, mas enfim. E aí
o Instagram, porque o Instagram tem essa coisa do que você falou, do instante, né? Então, às vezes, para você falar alguma coisa um pouco mais séria, você tem que escolher uma imagem adequada, tem que ter um certo meme. Aí entra o Elvis, que eu gosto, enfim. Eu sou fã do Elvis, então, assim, toda hora tem algumas caras do Elvis. Aí entra o porco, o fato de eu morar no meio do mato. E aí dá uma misturada nisso tudo, mas com um objetivo, né? Que é o quê? Prender a atenção. Aí que tá a isca, né? O que é a isca? A isca é o que é palatável, né? Mas tem um anzol ali, né? E esse anzol, ele tem que ser guiado, né? Para que a pessoa melhore, né? De alguma maneira, né? Com as suas características, com liberdade, né? Não é que a pessoa, não é criar mini clones, né? É que a pessoa, dentro das crenças dela, dentro da individualidade dela, ela consiga ficar satisfeita, né? De uma forma real, né? Eu lembro que tu fez uma playlist que falavam sobre as 5 virtudes médicas, e o começo, acho que foi a primeira aula, a inauguração, não sei se foi a inspiração das tuas aulas, mas foi como tu denominou a expressão tiozão do apocalipse. Pouco tempo atrás eu tive uma experiência com uma tia do apocalipse, fui num atendimento levar a minha avó, e aí durante o atendimento, eu fiz algumas perguntas, ela perguntou se eu estudava medicina, eu falei que sim, e aí ela disse, olha, ainda dá tempo de desistir. Desiste porque a medicina é só problema, eu tenho uma sobrinha que está querendo entrar na medicina, eu já falei para ela não entrar, e ela me desistiu. E aí, bom, claro que eu não levei a sério, mas eu fiquei lembrando da tua inspiração, entrando nessa questão das virtudes, né? Porque se a gente não busca a virtude, eu acho que é muito provável que venha essa amargura, né? De não ter a satisfação profissional e aí começar a colocar a culpa, não, porque a medicina é ruim, o ensino, e aí terceirizando culpas, que nos amarguram e nós viramos esses personagens apocalípticos. Mas essas pessoas, assim, esses personagens aí que eu vou criando, eles são pessoas que passaram na minha vida de alguma maneira, né? Às vezes são 2 ou 3, enfim, mas que a Carol falou, a tiozão. Exatamente, né? O tiozão do apocalipse é essa figura mesmo, né? Que ela chega para um cara mais novo, o cara que é médico já há 30 anos, 40 anos, e que ele chega para o médico mais novo e fala, dá tempo de desistir, né? Isso é cômico, né? Assim, meio que ela tá falando assim, eu não tenho como desistir mais, entendeu? Da minha vida, entendeu? Mas você ainda pode, né? Ela foi sentenciada. É trágico, né? É trágico, é cômico, né? É uma piada, né? A pessoa faz isso e não tem nem noção, né? De que, óbvio que a gente não vai fazer isso porque é indelicadeza, né? Mas a pessoa não tem nem noção de que o que ela tá falando ali é um absurdo, né? A pergunta que deveria ser feita mas o que a senhora fez de tão errado para chegar no final da sua carreira e dizer que não vale a pena depois? Olha, talvez não valha a pena para a senhora, para o senhor, né? Porque eu conheço vários outros médicos na mesma posição extremamente satisfeitos, entendeu? Então essa figura do tiozão do apocalipse é justamente para fazer um pontapé inicial, criar um inimigo comum, vamos dizer assim, né? Para poder, enfim, desencadear o assunto das virtudes, né? Ô, Caio, você quer entrar na live, cara? Porque você está sendo desagradável, bicho. Por que você está me chamando de amigo dos porcos aí, né? Cara chato, bicho. Tem como bloquear aí o cara, não, bicho? Não tem como, não. O pessoal que tá online aí, entra aí no Caio, _Igna Monteiro e xinga ele, por favor. Cara chato. Bicho. Isso não é um ensinamento de virtudes, hein, Bruno? Não, eu tava te elogiando até aqui. Mas ele tá pedindo desculpa. A gente desculpa ele, então. Aqui tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, de Charles. O Charles perguntou aí, chamou de senhor, Charles. Eu não sou senhor ainda, não. Nem eu. A gente já possuía conhecimentos filosóficos literários, ou eles foram sendo construídos ao longo de suas formações médicas? Primeiro, cara, o meu conhecimento filosófico literário é muito desordenado, tá? São vários fragmentos, não tem nada ligado ainda não. Então, é uma certa ilusão achar que existe uma robustez intelectual da minha parte, né? Então, assim, é um fato isso. Muito menos. Mas, da minha, muito menos. Mas existe um interesse, sim, né? Durante a minha formação, desde a época do colégio, desde a época do colégio, na faculdade, já havia um interesse em algumas questões que estão no campo da filosofia, né? Isso aí, que não estão no campo da medicina, no campo da filosofia, ainda que eles se tenham uma interseção, mas que obviamente eu não possuía nada, né?
Absolutamente nada, entendeu? Queria te perguntar uma coisa, Bruno, antes de terminar a live. Se tu conhece a poesia do Dr. Armando Lara, Ser Médico é Fácil, em português, é uma poesia em espanhol, do médico argentino, se chama Ser Médico é Fácil, em Não, português. Conhece essa... lê aí, pô. Putz, eu vou ter que ler, vai ficar... Eu até separei aqui, mas não sei se vai ficar muito legal, porque, na verdade, assim, quando faz a tradução para português, ela perde ali o ritmo, perde a beleza da poesia. Lê em espanhol, então, pô. Mas vou ler espanhol e vou ler um trecho espanhol e ler em português para o pessoal também, quem não... É uma poesia que ela fala no sentido, o mestre falando com Tá o... vendo, Caio? Só para falar com o Caio aqui, o cara fala espanhol também, tá? Não é um cara aculturado igual você, não. Que mal fala português, cara. Mas vai lá, manda lá. Não, é o mestre falando com o discípulo dentro do contexto da medicina. E aí ele, para mim, ele é a figura do oposto do tiozão do Apocalipse. E até eu queria, se tu te interessar por essa poesia, depois se tu quiser ler ela, te sugerir para futuramente pegar um café com sêmio aí. Acho que cada estrofe dela tu consegue fazer uma aula de 1 hora, assim. Eu tenho certeza que tu consegue refletir muito sobre ela. Vou começar aqui então. Ela começa assim. Me pides, muchacho, aclare tus dudas, que como fantasmas te acosan y apuran. Seguro que esperas respuestas maduras, que alumbren a giorno tus sombras oscuras. Vou ler em português agora. Me pedes, menino, para esclarecer as suas dúvidas, que como fantasmas te assediam e te apressam. Com certeza esperas respostas maduras, que iluminem como o dia as tuas sombras escuras. Sé bien lo que quieres y ansío ayudarte, porque esas dudas remozan mi sangre, ya que fueron mías al recién graduarme. Algo, poco mucho, tengo que brindarte. Eu sei bem o que queres e ansio ajudar-te, porque essas dúvidas renovam o meu sangue, já que elas eram minhas quando terminei de me formar. Algo, um pouco ou muito, eu tenho para te dar. La ruta es muy larga, casi inalcanzable. Es siempre exigencia permanentemente darse. Pensar en los otros, comprender, amarles, sentir sus dolores, sufrir em sua carne. O percurso é muito longo, quase inatingível. É sempre exigência, doação permanente, pensar nos outros, compreender, amá-los, sentir suas dores, sofrer em sua carne. Ser timón y guía en cada percance, responsable pleno de sus desenlaces. Ser hermano, amigo, confesor o padre, tumba de secretos que jamás violares. Ser direção e guia em todos os acidentes, totalmente responsável por seus desfechos. Ser irmão, amigo, confessor ou pai, túmulo de segredos que jamais violarás. Calmante de angustia, dolores o hambre, curioso obsesivo que explora incesante, el cuerpo, la psiquis, el mundo, el aire, sin renunciar nunca a beneficiarles. Calmante de angústia, dores ou fome, curioso obsessivo que explora incessante o corpo, a psique, o mundo ou o ar, sem nunca abdicar de beneficiarlos. Que el fin del balance no pueda acusarte, que tu meta sea siempre un semejante, sin nombre, sin cara al que te entregaste, con toda tu ciencia, tu atención y tu arte. Que o fim do saldo não possa te acusar, que o seu objetivo seja sempre o semelhante, sem nome, sem rosto, a quem te entregaste, com toda a tua ciência, tua atenção e tua arte. Recibir por pago lo que no soñaste, los ojos llorosos de una pobre madre, que rogando al cielo pretende expresarse, y lágrimas solo tiene para darte. Receber como pagamento o que você não sonhou, os olhos lagrimejantes de uma pobre mãe, que orando ao céu pretende se expressar, exclusivamente lágrimas tem para te dar. Aí, última estrofe. Ya ves, mi muchacho, no te me acobardes, vocación ya tienes, completa el bagaje, junta valentía, honradez y coraje, y verás entonces ser médico es fácil. Já podes ver, meu menino, não te acovardes, vocação já tens, completa a bagagem. Reúna valentia, honestidade e coragem e verás então, ser médico é fácil. Pô, muito bonito, cara. Puta merda. É um resumo mesmo. Muito bonito. É uma síntese que ele conseguiu compactar nessas palavras assim que eu achei do método clínico, né? Me manda e aí no final você tem ele aí? Me manda ele agora, depois, cara, quando acabar a live. Vou te mandar. Então, assim, no final, eu acho que é o oposto do que o tiozão do Apocalipse fala, né? Ele fala, já vê, meu muchacho, já vê, meu menino, não te acovarde. Vocação
já tens. Vocação já tens. Completa a bagagem com conhecimento. É. Então, é exatamente isso que eu vejo também nas tuas aulas e por isso que tu era uma das metas de estar aqui no canal. Queria que isso acontecesse um dia. Não sabia que Deus ia ser tão bom comigo, de ser tão rápido. Que isso, cara. Que exagero da sua parte, pelo amor de Deus. Não é exagero nenhum. Para mim era uma meta, um objetivo que estou muito feliz em ter concretizado. Não, foi ótimo. Cara, me manda aí esse poema, eu gostei muito. Vou te mandar. Eu tenho certeza que se tu der uma analisada aí, pode, o dia que tu tiver sem uma pauta, vai ser tem alguns trechos aí que podem servir para motivos de reflexão, porque fala das virtudes, dos objetivos, das finalidades. Então, eu queria que o Caio tá realmente invocado contigo aí, cara. Eu vou te falar, cara. Tá vendo aí? A galera me valoriza aqui, não é que nem você não, cara. Cara, mas foi ótimo. Obrigado aí. Me manda esse poema, cara. Eu vou ler ele agora, com calma. Bem emocionante, bem bonito, cara. Vou te mandar. Cara, muito obrigado. Vou encerrando aqui a live. Estou muito satisfeito, muito feliz. E vou seguir discutindo lá na comunidade, embora não entre muito ao vivo, mas estou sempre escutando, sempre fazendo alguma coisa, escutando tuas reflexões. Me agregam muito. E não é só comigo, essa é com muitas pessoas aí. Te agradeço publicamente, cara. Também não vou agradecer pelo pessoal todo, mas pelo menos pelos meus amigos que te escutam. Eu estou representando eles aí, a gente aprende muito contigo. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho aí. Valeu, então é isso aí, cara. Eu vou encerrar. Uma boa noite aí para ti e para tua família. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.